Olá, eu sou o professor Milton Araújo do Instituto Integral e nessa aula nós vamos resolver as questões 30 e 40 do caderno RQ8, Sequências e Progressões. Questão 30 está na página 41 do caderno, caiu na Ampad em 2006. Enunciado: Roberval plantou 165 mudas de árvores frutíferas, de modo que, no segundo canteiro, plantou o dobro de mudas do primeiro. No terceiro, plantou tantas mudas quantas nos dois anteriores juntos. No quarto canteiro, plantou um número de mudas igual à soma do primeiro canteiro com o canteiro anterior. No quinto canteiro, plantou um número de mudas igual à soma do primeiro canteiro com o canteiro anterior e assim por diante, até plantar todas as mudas. Sabendo que ele usou o maior número de canteiros possível e o número de canteiros é menor que 12, em quantos canteiros ele plantou as mudas? Segundo a Ampad, o gabarito é a alternativa B, 10. Solução. Então nós vamos chamar de x a quantidade de mudas que ele plantou no primeiro canteiro. No segundo canteiro ele plantou o dobro, então 2x. No terceiro canteiro ele plantou a soma do que ele plantou nos dois canteiros anteriores, então 3x. No quarto canteiro, ele plantou a soma do que plantou no primeiro com o canteiro anterior, que é o terceiro. 1x mais 3x dá 4x. No quinto canteiro, ele plantou o mesmo número de mudas do primeiro somado com o número de mudas do quarto canteiro. X mais 4x, 5x. E assim por diante. Então, observe que aqui se forma uma progressão aritmética de razão x. Plantou x no primeiro canteiro, mais x 2x, mais x 3x, mais x 4x, mais x 5x e assim por diante. Até o último canteiro, que é o enésimo canteiro, que ele plantou nx mudas, onde n é o número de canteiros e x é a quantidade de mudas plantadas no canteiro 1. A soma dos termos de uma progressão aritmética é dada por soma dos n termos é o primeiro termo somado com o último termo, multiplicado por n e dividido por 2. Então, são 165 mudas no total, a soma é 165. No primeiro canteiro ele plantou x, no último nx vezes n dividido por 2. Então, aqui nós colocamos o x em evidência nesse parênteses, n passa para dentro do parênteses, n vezes n, n ao quadrado. N vezes 1, n. X vezes n ao quadrado mais n é igual a 165 vezes 2, que dá 330. Aí nós isolamos o valor de x. Lembre-se, x é a quantidade de mudas plantadas no primeiro canteiro. É igual a 330, passa-se o parêntese dividindo, fica 330 por n ao quadrado mais n. Aqui nós vamos experimentando valores de n até encontrar um valor inteiro para x. A quantidade de mudas plantadas no primeiro canteiro é um número inteiro e diferente de zero. Assim como n, que é a quantidade de canteiros. E ainda foi informado no enunciado que n é menor que 12. Uma dica: comecem esse teste aqui sempre por números como 5, 10, 20, 50, números assim. Entre as alternativas, nós temos valores um pouco estranhos, 11, 9, 8, 7. Vamos testar o 10 primeiro. 10 ao quadrado, 100 mais 10, 110. 330 por 110 dá 3. Então, o número de canteiros é igual a 10. Gabarito, alternativa B. Questão 40 está na página 44 do caderno RQ8. Caiu na Ampad em 2011. A expressão do termo geral de uma progressão aritmética é definida por AN é igual a 4 que multiplica, parênteses, 1/3 elevado a n. Logo, a soma dos 15 primeiros termos dessa progressão é igual a, segundo a Ampad, o gabarito é a alternativa A. Solução. Essa é a fórmula do termo geral dada no enunciado. A n igual a 4 que multiplica 1/3 elevado a n. Vamos calcular o A1. A1 basta substituir no lugar do n o valor 1.
Fica A1 igual a 4, que multiplica 1/3 elevado a 1. 4 vezes 1/3 é 4/3. Então, A1 é igual a 4/3. A2, basta substituir 2 aqui e aqui. A2 é 4, que multiplica 1/3 elevado ao quadrado. 1/3 elevado ao quadrado é 1/9, vezes 4, 4 nonos. Lembre-se que a razão é um termo dividido pelo termo imediatamente anterior. Então, seria A2 dividido por A1. 4 nonos dividido por 4/3 dá 1/3. Então, a razão é 1/3. A soma finita dos termos de uma progressão geométrica é dada por Sn igual a A1, parênteses, que é a razão, elevado a n número de termos, menos 1, dividido por Q menos 1. Então, a soma dos 15 termos, conforme solicita o enunciado, vai ser o A1, que é 4/3, substituindo aqui, vezes, parênteses, 1/3 elevado a 15, lembre-se, a razão é 1/3, elevado a n, o n é 15, 1/3 elevado a 15, menos 1, dividido por Q, que é a razão, 1/3, menos 1. Fica 4/3, que multiplica 1 dividido por 3 elevado a 15, menos 1, sobre menos 2/3. 1/3 menos 1 é menos 2/3. 4/3 dividido por menos 2/3 dá igual a menos 2. Menos 2 agora passa multiplicando aqui o parênteses. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. E menos 2 vezes 1 dividido por 3 elevado a 15 é 2 dividido por 3 elevado a 15. Então, o gabarito é a alternativa A. Esse link aqui leva vocês para o DMAT. DMAT é Dicas, Macetes, Atalhos e Truques. Lá vocês vão encontrar 26 videoaulas com material didático. E neste link aqui vocês vão encontrar o acesso aos nossos webinários gratuitos, a nossa lista VIP. Como nossas salas para os webinários elas têm uma capacidade bem limitada, nós avisamos primeiro os integrantes dessa lista VIP nos próximos webinários. Então participe dessa lista para ser avisado primeiro e conseguir vaga. Muitas pessoas tentam participar dos webinários, nem todos eles são gravados e não conseguem vaga. Então corre lá e faz a tua inscrição na lista VIP. Obrigado por assistir a esta aula, um abraço e até a próxima.